falar dos especulados no Vascão. Agora sim. E hoje, finalmente, foram vários especulados, todos gringos, para a felicidade geral da nação. E mais do que nunca, a gente vai tirar a poeira da vinheta de Felipe Tiru. Da janela logo. Meus amigos, a janela voltou, a janela que fecha em menos de 30 dias, e apareceu mais um boneco para a gente comentar, graças a Deus. Carlos Cuesta, jogador da Colômbia, que joga no Galatasaray. E Carlos Berbé, nosso amigo Carlos Berbé, deu em primeira mão parabéns ao Carlos Berbé por essa exclusiva. A gente sabe da importância do jornalismo independente. Carlos Berbé trouxe em primeira mão a notícia que o jogador de 26 anos, 1,79 m, Juninho, interessa ao Vasco e aparentemente se fez uma proposta até. O Vasco, pelo jeito, botou o papel na mesa para trazer o jogador, que é um jogador que se tem lá na Colômbia muita expectativa. O futebol colombiano, que a gente já comentou aqui muitas vezes, tem crescido, tem aumentado. O próprio GE comenta aqui também, o Bruno Murito faz a reportagem falando que é o principal, reparem aqui na reportagem do Murito, tá? É o principal alvo da diretoria vascaína para reforçar a posição. Então, assim, existem outros nomes, provavelmente, mas se trata do principal alvo. Murito fala, formalizou uma proposta de empréstimo com compra condicionada a metas e mantém contato na tentativa de avançar nas negociações. E aqui, como a gente falou, e parabéns novamente ao Carlos Berbé por ter dado o furo nessa aqui. O Carlos Cuesta, Juninho, para passar a bola para ti, ele foi revelado no Atlético Nacional da Colômbia, foi para o Genk da Bélgica, jogou por 5 temporadas e foi para o Galatasaray em fevereiro, mas parece que não se adaptou muito bem, não tem atuado por lá, e aí o interesse do Vasco de repatriá-lo para o continente sul-americano, ele que tem 20 partidas disputadas pela seleção colombiana e nome certo nas convocações de Néstor Lorenzo, técnico do time da Colômbia, e foi titular da Copa América. Juninho, o que você viu sobre o Carlos Cuesta? O que você achou dessa especulação do jogador? Tá mudo, meu amigo. Bom, eu acho que, como todo mundo, eu não conhecia o Carlos Cuesta, né? Fui pesquisar quando o nome dele surgiu. Assim, as informações são interessantes, né? Um cara que o Galatasaray fez um investimento forte nele ali para contratar, acabou não se adaptando lá ao futebol turco. É um jogador frequente na seleção colombiana, então tem ali o seu potencial. Acho que para ele seria interessante sair lá do Galatasaray, porque não está sendo utilizado. Ano que vem é ano de Copa do Mundo, então se ele ficar sem ser relacionado, sem jogar, ele pode acabar perdendo espaço na seleção, né? Então, acredito que ele queira também ir para um lugar onde ele vai jogar. E aqui na América do Sul, o futebol brasileiro é como se fosse a Europa, né, do futebol sul-americano. Então, é o caminho natural voltar para o futebol, voltar porque ele não jogou aqui, mas enfim, voltar para a América no futebol brasileiro. Então, acho que é um movimento interessante, cara. Acho que esse tipo de contratação, assim, de jogador que sai daqui com muita expectativa, com investimento legal e acaba não dando certo na Europa por, enfim, N motivos, eu acho que é interessante olhar para esse tipo de situação e, pô, trazer o cara de novo. A gente tem alguns exemplos, assim, né, de jogadores que bateu lá, não deu certo, mas aqui no futebol brasileiro acaba sendo muito, muito útil. E é a posição que a gente mais precisa, talvez, hoje se reforçar, né? A zaga é muito frágil. Então, vamos ver em relação aos valores, como será, etc e tal. Mas pensando só no nome, só na contratação, parece ser uma contratação interessante, assim como o Andrés Gomes, né, que até tinha notícia que ele chegaria hoje no Rio de Janeiro, mas, né, não vimos nada, não. Se o BTB não está no aeroporto, é porque não tá vindo, não. Enfim, vamos aguardar.
Tá mudo, agora é você que tá mudo. Foi mal, meu amigo. Vamos ver, tomara que funcione, né? O Vasco, o Murito deu essa informação de ser o nome principal para a zaga da direção do Vasco. E o Julian Capera é um jornalista colombiano, gente, da ESPN, lá da Colômbia. É um cara muito grande lá da Colômbia, tá? Então, estão pegando a informação do Carlos Berber, do GE, e lá na Colômbia informando da manifestação do Vasco, formalmente, de querer o Carlos Quest. O que a gente viu de resposta lá dos colombianos, muito uma sensação de que seria um passo atrás na carreira do Cuesta vir para o Brasil. Não é para o Vasco, não. Ah, Danilo, tá falando mal do Vasco. Não, calma. Para o Brasil, porque eles entendem que é um jogador que ficou 5 anos na Bélgica, então não é um cara que não se adaptou ao futebol europeu, e aí ele foi para o Galatasaray e não conseguiu rodar na Turquia. Dependendo, são futebols diferentes, são culturas diferentes, então, assim, não rodou. Mas a galera na Colômbia meio que tá num pique, assim, de, pô, não, deixa o cara jogar lá na Colômbia, isso é importante pro futebol colombiano, né? Então, assim, vamos acompanhar todo esse Não, maluco, sentido. passa atrás e jogar naquele campeonato colombiano lá, que é uma merda. Aí que passa atrás. Não, Campeonato eu assim, brasileiro. o campeonato belga, desculpa o campeonato belga, e o campeonato turco, eu não sei se está muito à frente do Brasil. É óbvio que a Turquia a gente sabe da paixão dos times turcos, das torcidas, mas, pô, é da Turquia que veio o Lloyd, né? É da Turquia que veio o nosso Serginho. Então, assim, a gente também tem que ir com calma no futebol turco. Tá na Europa, mas não significa que seja essa Coca-Cola toda, né? Vamos acompanhar. Mas eu sei que existe um movimento lá na Colômbia de que questionando, pô, por que vai voltar para a América do Sul? Acho que, assim, se for acontecer, é um jogador que vai ter um olhar muito forte aqui para o Vasco sobre um cara que é selecionável da seleção que já está na Copa do Mundo. Vamos torcer para que o Cuesta Não, venha. e se tudo der certo aí, a gente vai torcer pro nome na Copa, né? Que o Vasco Pô, tá atrás de colombiano aí também. Vai ter uns 3, 4 na seleção. exatamente. E aí eu vou falar do outro especulado. Esse aqui também. E valores altos, né? O Vasco que. Assim, os valores engraçados que circulam na mesma toada, parecido com o que o Vasco tinha oferecido para o Soares. É óbvio, gente, que do Soares é empréstimo, com opção de compra e metas, e o Vasco pagou um parcelado, deu uma entrada de 500 mil euros, então não é aquele valor, caralho, o Vasco está. Não é esse dinheiro, mas se rodar, o Vasco está se comprometendo a pagar, cumprindo as metas. Aí vem mais um, Juninho, o Johan Rojas, de 22 anos, do Monterrey. O Monterrey não topou. Ele que está emprestado ao Necaxa, sem opção de compra. O interesse dos agentes dele é que ele permaneça no México, na Liga Mexicana, mas o Pipe Sierra e esse jornalista também, vou até botar aqui para vocês verem, 171 mil seguidores, também é um jornalista famoso lá na Colômbia, dando a informação, Juninho, que o Vasco se interessou por esse rapaz, atacante, né? Pontinha direita, pelo que eu entendi, 5 milhões por 60% do passe dele. Chegou a dar uma olhada na ficha do boneco? Não, eu não me aprofundei muito, porque como já chegou a notícia como uma proposta recusada, né? Aí eu só passei por alto mesmo, até falei lá no canal sobre, mas não pesquisei muito sobre o boneco, não, porque não teve nem a expectativa de avançar para alguma coisa. Esse, gente, achei muito novo, né? Acho que o Vasco entendo a possibilidade de mercado, mas 22 anos, o cara lá no México. Vamos com calma, Vasco, dependendo, focar mais. E o valor, hein? 5 milhões de dólares ou de euros, ali tá dólares, né? Vamos ver o que o Vasco está aprontando no mercado, porque assim, se o nosso Soares não, Sanches, tá vindo para valer, seria um outro ponto para o Vasco. Então, chama atenção uma grana parecida, o Gomes, desculpa, uma grana parecida com a do Gomes, né? Óbvio, uma grana no final.
E aí o nome mais diferente, Juninho, quem foi que deu o furo foi o pessoal do Na Torcida Vascaínos. E outros amigos confirmaram, acho que o Atenção Vascaínos confirmou essa informação, tá? Então, assim, são duas pessoas, duas fontes falando. É um nome diferente que lembra o Payet, né? Lembra o Payet, eu estou dizendo que esse tá na Itália, é o Jonathan Ikoné, atacante francês, que pertence à Fiorentina, mas emprestado ao Como. Como é um time de segunda divisão da Itália, já figurou ali na primeira divisão, mas sempre de terceira, segunda divisão. E parece que o Ikoné não rodou lá na Florença, na Fiorentina, e a ideia é de que o Vasco estaria muito de olho nele, um atacante pela ponta direita também. E tem um detalhe importante. Parece que a Fiorentina não vai criar problemas para uma transferência. Outro ponto relevante foi o Admar Lopes, que levou o Ikoné para o Lille. Então, assim, não sei o relacionamento dele com o Admar, se tem sei lá, um vínculo, mas um jogador diferente, francês, né, gente? E que joga na Itália, foi contratado, nasceu em Bondy, na França, tem 27 anos, Juninho, tem 1,75 m, 67 quilos. O Ikoné. Já ouviu falar desse boneco, Juninho? Cara, eu lembro um pouquinho, assim. Lembro dele chegar na Fiorentina com uma expectativa, mas realmente não vingar lá. Aí depois eu dei uma pesquisada quando saiu o nome dele. Opa, tá cheio de taça ali. Tava É. na Copa? Não é Copa do Mundo, sei não. Taça da É do lado Liga aí. Francesa, campeão da Ah, sim, sim. França, Aí campeão da na Fiorentina Europa. ele na Fiorentina ele não conseguiu rodar. Cara, acho que se viesse pro Vasco seria uma baita de uma contratação, tá? Eu colocaria como um reforço até de peso, de impacto. Acho que Exato, seria uma né? contratação, porra, interessante demais. Mas não acredito que venha, não, sinceramente. Ele fazia parte do PSG, rodou ali, aí um dos momentos foi a venda para o Lille, né? Ele é formado no PSG, ele sai lá da cidade dele, Bondy, e vai para o PSG, então a formação dele é toda no PSG, por isso os títulos também no elenco do PSG. Tem 4 convocações, mas isso em 2019, tá, gente? Para a seleção francesa, então não vai para a seleção francesa há um tempinho já. E está no futebol italiano desde 2022, né? Desde 2022 na Fiorentina e depois emprestado ao Como nesse ano. Então, assim, não rodou esse ano o Ikoné e o Vasco, talvez com esse vínculo do Admar, conseguindo trazer esse jogador. Tá aqui os números Pô, dele, ó. seria uma contratação boa, muito Vamos boa. ver, vamos acompanhar a galera do Na Torcida Vascaínos dando essa com exclusividade. Ele que tem dupla nacionalidade, além de francês da República do Congo. Vamos torcer, vamos acompanhar aí se tem novidade. Um jogador mais velho também. A questão toda, né, é entender adaptação, né, Juninho? Porque futebol Sim. europeu, como é que cara a língua, né? O Gabriel trazendo aqui, deixa eu botar na tela, E galera. Foi você que colocou, né, Juninho? foi. O Lille, ele surgiu bem no Lille, junto com o Jonathan David. Foi importante quando o Lille surpreendeu e ganhou o francês em cima do Paris Saint-Germain. Jonathan David, que é do Canadá, né? Que é jogador da seleção canadense, não é isso, Gabriel? Se não me falha a memória. E deve conhecer o Léo Jardim, é verdade. Vamos acompanhar para ver. Seria uma grande surpresa. Mais um jogador francês na nossa lista aí de novidades. E talvez seja um dos primeiros jogadores de nacionalidade do Congo também a figurar no Campeonato Brasileiro. Vamos ver, cara. Eu faço sempre um asterisco, porque essa ideia de trazer estrangeiro, eu não sou contra, não sou nada contra, mas eu fico preocupado desse tempo de administração, de levar a adaptação do jogador. Um jogador que não fala a língua, a gente viu o Payet com dificuldade, né?
um jogador que vai se adaptar ao clima. A gente está saindo do inverno para chegar ao verão, e a gente viu o Payet com dificuldade no verão, depois que ele conseguiu, nas férias, voltar melhor. Torço para funcionar, mas assim, acho que o Vasco, se for trazer um pontinha, dependendo, até dar uma olhada no mercado nacional, né? Para a gente poder ter um contraponto, vamos dizer assim. Fico na expectativa, mas acho que seria uma contratação maneira também. Juninho,